aqui no grupo da Associação Procura da Ela, eu e o Dr. Rodrigo de Holanda, para falarmos um pouquinho sobre a esclerose lateral amiotrófica. Nós estamos fazendo esse modelo novo de live com mediação, né, onde eu vou passar as perguntas de vocês para o Dr. Rodrigo. É um teste, a gente nunca fez uma live com esse modelo, né? Mas vamos ver se dá certo, espero que dê. E é um teste para que a gente, no mês de junho, nós temos uma programação que todos os nossos profissionais vão fazer uma live. Nós tínhamos programado, todos vocês sabem, um simpósio para o dia 31 de maio, 30 e 31 de maio, e por conta da pandemia, nós tivemos que cancelar o simpósio. E no lugar do simpósio, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer durante o mês todo, a partir do dia 2 de junho, até o final do mês, de terça a sábado, às 8 horas da noite, todos os dias, uma live com um profissional diferente. Tá? Então, hoje a gente está fazendo um teste para ver como é que vai ser, como é que vão ser essas lives. E para a gente fazer esse experimento aqui de live com mediação, a gente tem aí o nosso convidado de honra, o Dr. Rodrigo, neurologista da Associação Procura da Ela, que vai falar sobre esclerose lateral amiotrófica. Dr. Rodrigo, por favor. Bem, obrigado, Jorge, pelo convite, obrigado pela introdução aí, todo o carinho que vocês sempre têm com todos os profissionais, né, que cuidam da Ela e fazem parte da Procura. E a gente espera estar, durante esse período aí da quarentena, tentando substituir um pouco os eventos todos que a gente tinha programado ao longo do ano, né? Que infelizmente acredito que com a pandemia nesse cenário não vai ser possível a gente fazer eventos presenciais. Então a gente vai tentar substituir isso aí com as lives, com os encontros virtuais, para tentar ao máximo levar informação e para toda a comunidade, né? E tentar tirar um pouco da angústia que todo mundo está sentindo nesse momento, né? Seja quem é portador de ela, ou a família, né? E até os profissionais, né? Isso mesmo, a gente tinha programado para o mês de março, finalzinho de março, um evento no Rio de Janeiro, que nós já cancelamos. Em abril, nós estaríamos num evento da Unela no Peru, em Lima, também foi cancelado. Junho, nosso simpósio em São Paulo. E semana passada, nós fomos informados pela Aliança Internacional de ELA, que o simpósio internacional de ELA, que aconteceria em dezembro de 2020, em Montreal, no Canadá, também foi cancelado. Ele deve acontecer de alguma forma virtualmente, e claro que a gente vai participar, vamos todos participar, mas realmente esse ano, presencial, todos os eventos maiores já foram cancelados até dezembro. Então, vamos ter que se adaptar com essa forma de eventos virtuais e lives e webinar, todo esse tipo de procedimentos mesmo para a gente poder se proteger e proteger os nossos todos aí de qualquer contaminação, né? E então eu queria passar para você, doutor Rodrigo, algumas perguntas que os nossos pacientes e os familiares, profissionais postaram semana passada no grupo, e você puder ir respondendo aí para a gente, tá bom? Certo. Então, a primeira pergunta é: por que algumas pessoas apresentam sintomas de esclerose lateral amiotrófica, às vezes tão jovem, logo após a adolescência, com 18 anos, 19 anos? Bem, a ELA, só recapitulando aqui, né? É uma doença do neurônio motor, a esclerose lateral amiotrófica. Tipicamente, ela começa depois dos 40, 50 anos de idade, né? É uma doença que o pico da incidência aí dá depois dos 50 anos. Dificilmente, é bem mais raro a gente ver ela antes dos 40 anos de idade.
Na maioria das vezes, a ELA se trata de uma doença degenerativa que a gente fala que não é genética, não é hereditária, né? A gente fala que é uma forma esporádica, que não está relacionada a uma herança familiar conhecida, a um gene conhecido. Na maioria das vezes, quando a ela vai começar assim tão jovem, na adolescência, aí muito provavelmente se trata de uma ela genética, de uma forma genética que tem diversos genes descritos, bem conhecidos, como a SOD1, que é a superóxido desmutase, a TDP43, ou a expansão do C9orf, né, que é uma expansão no cromossomo 9. Então, existem várias mutações, e sempre que a gente está diante de uma esclerose lateral amiotrófica que começa tão jovem assim, né, na adolescência, certamente, muito provavelmente, deve se tratar de uma esclerose lateral, uma forma genética, uma forma hereditária. Não obrigatoriamente precisa ter história na família conhecida, porque pode ser uma herança que a gente fala recessiva, que é quando os pais eles são portadores da mutação, mas não manifestam a doença, né? Geralmente tem alguma história de consanguinidade quando é uma doença recessiva. Outras vezes, não, é uma doença dominante, né? É uma doença de herança dominante que a gente fala, ou seja, todas as gerações da família vão ter pacientes afetados. Então, geralmente, o pai ou a mãe manifestou a doença e os filhos, algum dos filhos vai obrigatoriamente manifestar a doença. Então, sempre que todas as gerações estão acometidas, é uma doença de herança dominante, e quando salta gerações, né, os pais são só portadores, geralmente é recessiva. Então, na ela pode ser tanto dominante quanto recessiva. A SOD1, que é uma forma conhecida, é uma herança dominante, né? Então, tá diante de um quadro em jovem, 18 anos, 20 anos, antes dos 30 anos, assim, se não tem história familiar, mesmo não tendo história familiar, tem que se pesquisar uma ela de forma genética, vai ter que se fazer um exame de DNA para ver se não é realmente para descartar, para avaliar a presença de mutações aí em genes que causam formas hereditárias. As formas hereditárias da ELA são 10% do total, ainda é uma minoria dos casos. A maioria dos casos, 90% dos casos, vão ser essa forma que eu falei, esporádica, que não tem um gene bem conhecido, uma mutação que a gente consegue identificar, que eu digo que é a causa da doença. Ok. Outra pergunta que foi feita é por que alguns pacientes, num determinado ponto da doença, principalmente quando ela já está mais evoluída, chegam a apresentar uma desautonomia? Então, primeiro, o que é desautonomia, né? Isso é um termo que a maioria das pessoas não vão entender, né? Sabe? Existe uma parte do sistema nervoso central e periférico, né, que é chamado sistema nervoso autonômico, que é a parte do sistema nervoso responsável por regular toda a atividade vegetativa. O que é essa atividade vegetativa? É a atividade do organismo que independe da consciência do ser, do indivíduo. Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, o trânsito intestinal, o funcionamento da motilidade intestinal, a frequência respiratória, então a sudorese, o suar mais ou suar menos, todos essas funções são funções que independem da nossa vontade, né? A gente pode modular o nosso humor, o nosso nível de estresse, pode modular a frequência cardíaca, pode deixar o paciente hipertenso, pode dar essas alterações, alterar essas funções vegetativas, mas elas vão acontecer e vão estar lá reguladas independente da nossa vontade. Tanto é que a gente dorme e a gente continua respirando, continua batendo o coração, continua a pressão sendo regulada. Então, existe uma porção do sistema nervoso que é especializada em regular essas funções, regular a frequência cardíaca, regular a pressão, regular a frequência respiratória, regular o nível de suor, a perda de calor, a temperatura. Então, essa porção do sistema nervoso é chamada sistema nervoso autonômico. A gente sabe que a ELA é uma doença neurodegenerativa que afeta primordialmente os neurônios motores, que são células exclusivas na inervação do músculo esquelético, ou seja, o músculo estriado esquelético, que é o músculo que está em volta do esqueleto, apendicular e axial. Então, o músculo dos braços, o músculo da caixa torácica, o músculo de musculatura do pescoço, né, e da laringe, da fala. Então, na ELA, acontece o envolvimento preferencial desses neurônios.
Mas por se tratar de uma doença degenerativa, muitas vezes ocorre degeneração de outras regiões do sistema nervoso central, e entre elas pode haver sim envolvimento do sistema nervoso autonômico, e aí o paciente passa a ter desautonomia. Quando o sistema nervoso autonômico está comprometido, o paciente passa a ter desautonomia, passa a ter uma desregulação da frequência cardíaca, ou seja, em repouso a frequência cardíaca fica muito alta, ou passa a ter uma desregulação da pressão arterial, começa a ter quedas de pressão bruscas sem uma explicação aparente, isso pode levar o paciente a apagar, perder a consciência, porque a pressão está muito baixa, começa a suar sem estar no calor, sem ter um motivo aparente, né? Soa profusamente, molha a cama. Isso acontece com muitas doenças neurodegenerativas. Não é uma marca da ELA, não é uma coisa que chama atenção para o diagnóstico, mas é uma coisa que pode acontecer na evolução da doença pela neurodegeneração acometer outras células além dos motoneurônios, né? E para a desautonomia, a gente trata, o tratamento é puramente sintomático. Então, a gente vai dar remédios que controlem a frequência cardíaca, remédios que evitem de ter queda de pressão, né? E por assim vai, porque a desautonomia ela traz uma queda muito importante também na qualidade de vida dos pacientes. Tá. Outra pergunta que apareceu bastante é sobre o uso do Riluzol. Então, eu vou fazer já duas perguntas juntas. A primeira se são comuns efeitos colaterais do Riluzol. E a outra pergunta é se pode uma pessoa que usa Riluzol durante muitos anos, sem ter nenhum efeito colateral, se de repente ele pode causar algum efeito colateral. O Riluzol é um medicamento padrão hoje em dia, né, utilizado no tratamento da ELA, é o único aprovado no SUS e no mundo só existe outro tratamento aprovado, né, que é o Edaravone. E o Riluzol tem sim, como todo medicamento, efeitos colaterais e tem efeitos colaterais comuns, como sonolência, né, indisposição gástrica e alterações no hemograma e alterações hepáticas. Por isso que o médico sempre monitoriza para pedir o alto custo os exames do fígado, a TGO, a TGP e o hemograma. E as bilirrubinas também, que vê a parte mais da função de como o fígado está funcionando. Então, são efeitos comuns, sim, do Riluzol, alterar o fígado e alterar o hemograma, por isso que a gente sempre monitoriza, se tem uma alteração, tem que se suspender o medicamento, né? E os efeitos colaterais do Riluzol, na prática, sim, a maioria dos pacientes, eles toleram muito bem. Podem ter alguns efeitos colaterais, como eu falei, como ele é um inibidor da excitação, porque qual é a lógica do Riluzol? Ele inibe o efeito do glutamato, que é um aminoácido excitatório, né? Então, a hipótese é que a excitação em excesso, a excitotoxicidade, ou seja, muita excitação, muito glutamato é tóxico para a célula, de tanta excitação. Então, uma das hipóteses é que essa excitotoxicidade pelo glutamato leve à degeneração neuronal, daí que usaram o Riluzol, que ele é antagonista do efeito do glutamato. Então, o efeito comum é sonolência, é lentidão, né? Mas a maioria dos pacientes, na prática, tem tolerado bem, sim. Não é muito comum a gente ter que suspender o Riluzol na prática, não. E é sempre importante monitorizar com os exames de sangue, porque essas alterações no exame de sangue, a maioria das vezes, elas são silenciosas, né? Então, pode dar uma hepatite grave e o paciente, muitas vezes, não manifestar ainda nenhum sintoma da hepatite medicamentosa. Então, tem que monitorizar sempre, a cada 3, 6 meses, para avaliar a segurança do remédio. E essa pergunta Mesmo do paciente estando usando muito tempo, né, o medicamento, depois de algum tempo pode aparecer sim efeito colateral, principalmente paciente com ela, que já, né, tem sempre pode aparecer algum sintoma, entra algum remédio novo na jogada, o remédio interage com o Riluzol muitas vezes, né? A gente tem que lembrar que esses remédios, a maioria das vezes, eles são metabolizados, eles são eliminados pelo fígado. Então, sempre que entra um remédio novo da jogada, principalmente nisso, pode começar a aparecer um efeito colateral do Riluzol, porque antes ele estava sozinho, entrou um remédio junto, passa a ser outro remédio, o funcionamento muda, né?
E geralmente, se o paciente tem alguma agressão aguda, uma intercorrência infecciosa, uma doença aguda que o leva a uma internação, isso também pode levar a um aparecimento de um efeito colateral do riluzol. Tá ok. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Loi Belinha, para a Élica, para a Lina, para a Fabi Linhares, para a Ana Falcone e para muitas outras pessoas que estão acompanhando a gente. Daqui a pouco eu... Enilton, Marcelo Farinelli, Silvânia. Isso, Enilton, Farinelli, Silvânia, que estão aqui com a gente. Cris. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Se tem alguma novidade a respeito do ensaio clínico com o Tofersen, que é as células, o ensaio antissense, né? Terapia antissense. Isso, Tofersen é um oligonucleotídeo, né? Pode ser abreviado como MASO, que é o nome, a abreviação em inglês para um oligonucleotídeo antissenso, né? Que no português seria isso. O oligonucleotídeo é uma classe de droga nova que já vem sendo usado em várias doenças genéticas, como a amiotrofia espinhal, como a PAF, que é a polineuropatia amiloidótica familiar, com extremo sucesso nessas doenças. Ele interfere ou ativando um gene ou desligando um gene. Então, o Tofersen foi um oligonucleotídeo que foi desenhado para desligar o gene da SOD1. O gene da SOD1, como eu falei, é a superóxido desmutase 1. Ele é o gene que está relacionado a uma forma familiar de ELA, que antes era mais comum, hoje em dia a gente vê que é a segunda forma mais comum de ELA familiar. E nessa ELA, por mutação da SOD1, esse gene está hiperativado, a proteína está hiperativada e causa aquela excitotoxicidade que eu já citei como exemplo do glutamato. Então, criaram esse ASO, esse oligonucleotídeo, que ele desliga a SOD1. Eu bloqueio a gênese da doença quando ela é determinantemente uma forma genética. E aí já foram feitos, esse estudo com oligonucleotídeo, com Tofersen, já passou pela fase 1, 2, já está na fase 3, que é a fase final pré-aprovação. O ensaio é um pouco complicado, porque você tem que ter um número de pacientes significativo para conseguir comprovar que ele é eficaz em barrar a evolução da doença, e em doença rara como a ELA, que a gente sabe que a ELA é uma doença rara, aí se eu vou para uma forma genética específica, que tem que ter a mutação daquele gene, é menos de 2% das ELA. Então, eu fecho muito o funil e fica muito difícil recrutar paciente. Então, até o ano passado, eles estavam com um pouco de dificuldade de fechar o número que eles queriam, mas eu acredito que eles já fecharam o grupo aí para a fase 3. E a espera agora é, antes do término da fase 3, a gente já tem uma submissão para o FDA, acredito que final desse ano que vem no máximo aí, e é um medicamento que para SOD1, para ela familiar relacionada à mutação da SOD1, ele é bem promissor, ele é de uso intratecal, que é uma das dificuldades que a gente tem com os oligonucleotídeos, eles têm que ser feitos por uma punção lombar, né? Mas tem se mostrado bem eficaz e acredito que vai funcionar e no máximo aí ano que vem essa pandemia atrapalhou tudo, né? Mas acredito que ano que vem a gente vai ter aprovação ao menos do FDA para essa droga, que os ASO, de maneira geral, os oligonucleotídeos antissense, eles têm se mostrado drogas muito seguras, né? Muito seguras, sem efeitos colaterais graves e que têm mostrado eficácia, né? Na amiotrofia espinhal, vocês já devem ter ouvido falar do Inspirasa, na polineuropatia amiloidótica familiar, que é a PAF, que é uma doença muito grave também, que mata, tem se mostrado bem eficaz, é o Inotersen, e já está aprovado até aqui na Anvisa pelo Brasil. Então, é um grupo de drogas promissor e que acredito que para ela vai funcionar também, que já funcionou na fase 1 e 2. E a gente depois vai ficar com a pulga atrás da orelha. Será que se a gente der para os pacientes que são a forma esporádica, vai funcionar e vão precisar de estudos? Provavelmente quando esse remédio for aprovado, né, ele só vai ser aprovado para a forma familiar com mutação comprovada na SOD1, então vai ter que ter o exame genético, mas eu acredito que vão fazer estudos depois com pacientes com forma esporádica para avaliar também se tem alguma eficácia nesse outro grupo de paciente, né? Tá, perfeito. Uma outra pergunta aqui, qual a diferença entre flail arm e esclerose lateral amiotrófica?
Pergunta difícil, assim, se eu perguntar para um residente de neurologia, talvez ele não consiga responder. O flaywarm, na verdade, é um termo usado para um fenótipo, para um quadro clínico mais típico de uma doença do neurônio motor inferior, mas que quando a gente fala doença do neurônio motor inferior, ela pode evoluir depois com o aparecimento de sintomas do neurônio motor superior, e aí se caracteriza, fecha os critérios para ela, né? Então, o flaywarm é um quadro clínico que se caracteriza por alterações, por achados de neurônio motor inferior predominando nos membros superiores, né? E pega muita musculatura proximal, que a gente fala, a musculatura do ombro, o tríceps, o bíceps, e poupa mais, às vezes, a mão. Então, o paciente tem uma diplegia, uma fraqueza muito grave no braço, uma diplegia braquial. Flail arm do inglês, né? E flail, se vocês forem ler, é um instrumento que o pessoal usa na agricultura, né? Vem dessa postura do que o paciente fica. Muitas vezes, o paciente que tem um flaywarm, que começa com esse quadro clínico, que predomina em neurônio motor inferior e nos braços, ele depois evolui com o aparecimento de sintomas e sinais de neurônio motor superior e apresenta um quadro de ELA. ELA neurônio motor superior. Muitas vezes ela começa com uma apresentação atípica dessa, como flaywarm, práticas inferiores, e por aí vai. São nomes que a gente dá para essas formas clínicas de doença do neurônio motor inferior, mas que todas fazem parte de um grande espectro de doença do neurônio motor que tem por base, acredita-se, a mesma fisiopatologia em comum da esclerose lateral amiotrófica, só que cada paciente evolui de um jeito, cada paciente, a progressão da doença muda, então a gente sabe muito pouco ainda por que um paciente com flaywarm tem uma progressão bem mais lenta de outros pacientes que já começam com quadro de ELA típica, né? Ok. Outra pergunta que o pessoal faz bastante é sobre células-tronco. Tem alguma coisa, algum tratamento promissor, alguma coisa, algum ensaio clínico em célula-tronco que tem apresentado um resultado promissor nesse ano de 2019 ou agora em 2020, alguma coisa diferente do que a gente já vinha acompanhando? Eu acho que o que vocês ouviram falar por último foi o grupo grande aqui que teve de pacientes, né, na USP, do projeto Ela Brasil, né, que ainda estão faltando dados finais ainda, mas os dados preliminares que foram apresentados mostraram que os pacientes têm apresentado uma progressão da doença, né, talvez em velocidades diferentes, mas nenhum estudo ainda com célula-tronco conseguiu fazer com que aquela nossa ideia da célula-tronco e tomar o lugar e regenerar aquele neurônio que foi perdido e assim estagnar de vez a evolução da doença e trazer uma melhora para o paciente, que essa seria a lógica do funcionamento de uma célula-tronco, né? Os neurônios estão degenerando, estão morrendo, então eu vou colocar uma célula-tronco que vai se diferenciar naquele neurônio e ele vai passar a fazer a função daquele neurônio que não está mais lá. Assim, os sintomas da doença vão desaparecer ou vão melhorar, né? E nenhum estudo ainda foi eficaz nesse sentido. Acredito que célula-tronco não vai ser a chave para o tratamento de doenças neurodegenerativas como a ELA, dentre outras, também tem sido usado em outras doenças, em Parkinson, em Alzheimer, em outros parkinsonismos degenerativos, tem sido usado célula-tronco e nenhum tem obtido sucesso. Talvez porque realmente não seja uma célula-tronco não sirva realmente para substituir a função de neurônios que já estão lá há tanto tempo, desde que a gente nasceu, aquele neurônio está lá, com todas as conexões dele, fazendo a função dele. Talvez uma célula-tronco não consiga se diferenciar e fazer isso, né? Eu acho que a gente está muito longe ainda e talvez, eu acho, as primeiras terapias mais efetivas que estão para chegar realmente
não vai ser baseado em célula-tronco. A gente já ouviu isso agora nesse último simpósio que teve em Perth, na Austrália. Eles falaram também que célula-tronco não era a solução dos problemas para esclerose lateral amiotrófica, a mesma coisa que você está dizendo. Outra pergunta é o tratamento com histidina. Histidina. O que é e tem alguma coisa sobre isso? A histidina é um aminoácido, né? É um aminoácido essencial que nos seres humanos ele é o precursor da histamina, que é um neurotransmissor. Eu dei uma pesquisada e não achei nada de tratamento promissor com a histidina. Por muito tempo se falou de uso de aminoácido de cadeia ramificada, né, para nutrição de paciente com esclerose lateral amiotrófica, e se viu que realmente eles ganham peso, ficam bem nutridos com o uso de aminoácido de cadeia ramificada, e aí depois começaram a pipocar alguns trabalhos mostrando que o uso de aminoácidos de cadeia ramificada, talvez por alguns deles serem precursores do glutamato, e o glutamato está envolvido em via citotóxica, de citotoxicidade, talvez acelerassem a progressão da doença, então não tem nenhuma recomendação nesse sentido, né. Na verdade, eu acho que depois vocês podem fazer uma live só com uma nutri, né, Jorge, Isso, nós vamos fazer com a especialista Jennifer. em nutrição, em paciente com ela, mas não tem muito segredo, não tem um aminoácido, não tem uma vitamina mágica que vá acelerar ou desacelerar a evolução da doença ainda. Eu acho que o mais importante é manter os pacientes bem nutridos, né? Não deixar desnutrir, ou seja, saber o momento certo, o timing certo de indicar a gastrostomia, que é uma coisa difícil de encarar, mas que precisa ter punho firme para indicar, para não perder o time. Quando o paciente começa a perder muito peso, a doença acelera, né? Isso faz parte da fisiopatologia da doença, né? Então, não vai ter um aminoácido X, Y, Z, histamina, histidina, valina, isoleucina, que vai dar uma melhora. Eles vão manter o paciente nutrido, né? Isso é importante na doença, manter a nutrição do paciente, né? Claro. Tem uma outra pergunta que o pessoal tem feito, o seguinte, uso da metilcobalamina, se ela aumenta o nível da vitamina B no organismo, e se você pode continuar o uso quando a vitamina B já está acima do limite máximo nos exames de sangue. Eu acho que o que ele quis falar aí é se ela aumenta o nível da vitamina B12, né, no organismo. Isso, claro. A metilcobalamina é uma forma de vitamina B12, né, que é a cobalamina. Então, ela aumenta, sim, os níveis de vitamina B12 no organismo, e existem alguns trabalhos mostrando um efeito modesto aí do uso de metilcobalamina na progressão da doença, né. Pelo sim, pelo não, é muito difícil você confiar quando o efeito é muito modesto, é avaliado por um curto prazo, né, não muda o desfecho final, né, do estudo. O desfecho final não muda, a doença continua a progredir, a impressão é que talvez tenha uma progressão mais lenta. Então, assim, como é uma vitamina que não tem efeito tóxico, ao contrário de outras vitaminas, se você usar em excesso, elas podem trazer efeito tóxico, a vitamina B12 não tem esse problema, você pode usar ela até em excesso, até mesmo com os níveis no sangue estando normais, você pode usar ela, o excesso dessa vitamina vai ser eliminado na urina. Tem-se um conceito de que o uso de vitamina B, vitaminas do complexo B, não trazem toxicidade, porque elas são vitaminas hidrossolúveis, ou seja, a gente elimina na urina, mas tem que tomar cuidado, principalmente com a piridoxina, que é um tipo de vitamina D, a vitamina B5, a piridoxina, ela em excesso ela causa toxicidade. Então, cuidado para não intoxicar com vitamina D, por exemplo, com vitamina A, essas intoxicam. Muita gente tem usado vitamina D de dado em excesso, e essa sim é tóxica, né, doutor Rodrigo? Sim, excesso de vitamina D pode trazer distúrbios graves, como alteração do metabolismo do cálcio, e isso dá problemas graves, assim, tem que internar para resolver. Então, cuidado com o excesso de vitamina D, não tome em excesso, não tem nenhum estudo mostrando que vitamina D altera a evolução de nenhuma doença neurológica. Eu sei que tem muita gente usando para esclerose múltipla, outras doenças autoimunes, né? Mas não tem evidência disso. O importante é manter os níveis da vitamina D normal no organismo.
Em Claro, se excesso, ela estiver pode... baixo, pode se repor, mas não deixar ele alto, né? Exato. Não que fique tóxico. E em São Paulo e em outras cidades no sul, né, é super comum ter o nível de vitamina D baixo, né? Cidade que não tem muito sol, tem muita poluição, então a gente repõe quando está baixo, nunca em excesso. Já a metilcobalamina, fiquem tranquilo, podem usar tranquilamente, que não vai muito baixo o risco de trazer alguma toxicidade. Tá. Tem aqui uma pergunta sobre remédios para dormir, né? A gente sempre fala, tá até no nosso alerta médico, que nenhum benzodiazepínico deve ser usado porque ele pode causar uma depressão do sistema respiratório e tal. Mas aqui estão perguntando o seguinte: por que alguns médicos receitam Zolpidem para dormir e outros não indicam? Qual o critério para indicação? E aí já continua, porque pode-se usar rampazina ou outros antidepressivos? É razapina. Desculpe. Não, o nome eu acredito que o paciente quis perguntar razapina, que é a mirtazapina, é um antidepressivo, né? A gente evita, em geral, benzodiazepínicos nos pacientes que têm esclerose lateral, como você já falou, porque pode haver uma depressão do centro respiratório. Quem são os benzodiazepínicos? São os famosos trio da vida, né? O Rivotril, o Bromazepam, o Frontal, o Clonazepam, o Diazepam, o Dienpax. Todos esses PAN aí são benzodiazepínicos. O Zolpidem não é um benzodiazepínico, mas ele é muito semelhante a um benzodiazepínico, ele é um agonista do mesmo receptor, ele atua no mesmo local do benzodiazepínico. A grande vantagem do Zolpidem é que ele não tem um efeito tão grande de adição, de dependência, que nem os benzodiazepínicos têm. Mas ele, num paciente que tem uma doença neuromuscular grave, que já tem uma fraqueza respiratória, que já tem uma alteração de drive, que já precisa de ventilação, ele pode também trazer um pouco de depressão do sistema, do centro respiratório, né? Semelhante aos benzodiazepínicos. Eles são mais seguros que os benzodiazepínicos, mas eu evitaria também, deixaria como uma última opção. Qual é a opção, então, nos casos dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica? E com outras doenças neuromusculares, é se usar um antidepressivo. Muitos antidepressivos, eles podem ser usados no tratamento da insônia, no tratamento da ansiedade, em melhorar a qualidade de sono desses pacientes. Um desses foi o que o paciente citou, que é a mirtazapina. Razapina é um nome comercial, né? Ninguém vai fazer aqui propaganda, mas é a mirtazapina. Tem também a trazodona, que pode ser usada. Então, tem vários antidepressivos, e aí vai do que o médico tem mais experiência, e com perfil de... Quetiapina também pode ser usada, que é um que muita gente pergunta. Qual? Quetiapina. Quetiapina é um neurolético, né? Não é um antidepressivo, mas é um neurolético que ele tem um efeito muito bom no sono. Ele pode ser usado, sim, também. A gente prefere usar a quetiapina quando o paciente tem muita agitação, tem um quadro psiquiátrico junto, que aí ele por ser um neurolético, ele tem um efeito nesse sentido de tirar um pouco a alucinação, delírio, agitação, agressividade, mas ele seda bem também, ele é um ótimo indutor do sono, em dose baixinha, 12,5, 25 miligramas, ele é muito útil também para ajudar a induzir o sono. Maravilha. Outra pergunta que tem aqui é: quando um paciente já perdeu o movimento dos olhos, não consegue mais piscar, não se comunica de forma alguma, há como saber o grau de compreensão e consciência? Sim, é difícil, né? É difícil, porque geralmente nos pacientes com, eu não sei esse caso específico que o paciente perguntou, mas geralmente nos pacientes com ela, até nas formas mais avançadas, o movimento ocular de mexer o olho para cima, de mexer o olho para baixo, ou para um lado ou para o outro, ele ainda fica preservado. O paciente pode perder o movimento de piscar, porque é facial, é outro nervo. Agora, o movimento ocular, em geral, os pacientes preservam até em fases bem avançadas da doença. E se o paciente perder, o único movimento que esses pacientes têm na fase avançada, né, para se comunicar, que é o movimento do olhar, nem que seja olhar para um lado ou para o outro, se o paciente perder esse único movimento, realmente fica difícil você acessar a consciência desse paciente. Como é que você vai acessar a consciência desse paciente se ele não consegue expressar?
Porque consciência é a capacidade que o indivíduo tem, que eu tenho, que o Jorge tem, que você que está assistindo tem, é a capacidade que eu tenho de perceber o meio, e de alguma maneira interagir com ele, né? O paciente pode até estar percebendo o meio, mas se ele não consegue passar para mim que ele tem essa percepção, ou seja, se ele não consegue interagir nada comigo, fica difícil, né? É uma situação muito semelhante ao que acontece com os pacientes com ela nesse estágio avançado, alguns tipos de AVC, de lesões vasculares que dão no tronco cerebral, que levam para o paciente para um estado que a gente chama de locked-in, um estágio de enclausuramento, né? No qual o paciente perde todo o movimento do corpo, dos braços, das pernas, perde a fala, porque pega uma parte do tronco cerebral que é responsável pela inervação dessa parte do rosto e de todo o comando do corpo, né? E o paciente preserva só o movimento do olhar para um lado e para o outro, ou para cima e para baixo. Então, ele só tem o olho para se comunicar. Mas a gente sabe que o paciente está consciente, que está percebendo tudo ao ser meio, que ele sente dor, que ele tem angústia, que ele está entendendo tudo, porque ele mexe o olho e a gente consegue se comunicar com o paciente através do olhar. Isso é igual na ELA. Agora, em algumas fases da ELA, como a ELA a gente sabe que é uma doença neurodegenerativa e que pega outras porções do sistema nervoso central e que uma parte dos pacientes desenvolve demência frontotemporal, então, num paciente que perdeu até o movimento ocular, vai ficar muito difícil eu dizer se o paciente ele está tendo uma consciência absolutamente preservada, né? Um cognitivo preservado, se nela pode haver esse comprometimento, e aí eu não tenho mais como acessar a consciência do paciente. A gente ainda não tem uma tecnologia desenvolvida para a gente acessar o pensamento, né? A gente ainda não tem isso, a gente não consegue se comunicar com o paciente ainda sem algum sinal dele, por menor que seja, né? Tá. Tem aqui uma pergunta que eu já vou. São 3 perguntas que eu vou juntar aqui para você. O que é demência frontotemporal? O que é labilidade emocional? Por que o paciente às vezes ri e chora? E se essas 3 coisas são comuns na esclerose lateral amiotrófica? Tá, foi bom que você juntou a pergunta, porque realmente está tudo meio que relacionado e às vezes os pacientes confundem, né? Labilidade emocional, às vezes, a labilidade emocional é outro nome que a gente pode usar para o afeto pseudobulbar, né? O que é o afeto pseudobulbar? O paciente ele passa a chorar, a rir, do nada, sem motivo aparente. Então ele está conversando com você e de repente ele começa a rir sem motivo, ou ele tá vendo um filme que é de comédia e começa a chorar vendo o filme de comédia, e um choro assim é monumental, chora alto, grita. Então essa labilidade do riso e do choro imotivado, junto com a labilidade do paciente mudar da agitação para tristeza, para anedonia, para falta, para apatia, para falta de vontade, e variar muito rápido, né? A labilidade emocional por si só não é o afeto pseudobulbar, né? A labilidade emocional é uma alteração que pode vir em várias doenças neurológicas e psiquiátricas, que é essa flutuação do humor. Mas quando a labilidade emocional vem junto com esse riso, esse choro imotivado, muito frequente, muito característico, aí eu penso realmente no afeto pseudobulbar, que é uma característica muito frequente na ELA, né? Muito frequente mesmo. Muitos pacientes, às vezes até 50% dos pacientes apresentam esse afeto pseudobulbar. Então, labilidade emocional é um termo mais genérico, pode acontecer em outras patologias, inclusive psiquiátricas, mas o afeto pseudobulbar, ele geralmente acontece só em lesões neurológicas, e a característica marcante é esse riso, esse choro imotivado, e é muito frequente em ela. Já a demência frontotemporal é uma coisa que está associada a ela, mas é um espectro bem maior, né? A demência frontotemporal está dentro do grupo das demências, e quando eu falo demência,
é quando o paciente tem um comprometimento da sua capacidade cognitiva, de suas funções de atenção, raciocínio, planejamento, lógica, ou linguagem, né, ou memória, como é no Alzheimer. Mas na demência frontotemporal, as funções cognitivas mais frequentemente acometidas é a disfunção executiva, essa parte que eu falei, planejamento, capacidade de raciocínio lógico, julgamento crítico e comportamento social, interação social, né, desinibição social. Então, na demência frontotemporal, caracteristicamente, você tem comprometimento dessas funções cognitivas e um prejuízo grave no cotidiano, né, nas capacidades. O paciente não consegue mais se virar sozinho, porque a função cognitiva, a disfunção cognitiva é tão grave que o paciente não consegue mais se virar sozinho, não consegue pagar uma conta, não consegue mais fazer funções que ele antes fazia tranquilamente sozinho, como todo ser humano. Então, na demência frontotemporal acontece isso. Acontece o comprometimento dessas funções e uma perda total da funcionalidade do paciente, em algum grau da funcionalidade do paciente. A demência frontotemporal é uma patologia, a esclerose lateral amiotrófica é outra patologia, mas muitas vezes, em 10 a 20% das vezes, o que acontece, essas duas patologias, elas se encontram porque elas são doenças neurodegenerativas que têm a base celular dela, a origem delas, muitas vezes em comum, na TDP43, na FUS, que são proteínas que estão alteradas aí e agregam no neurônio, elas causam morte neuronal precoce, e aí o paciente, muitas vezes com ela, evolui com sintomas da demência frontotemporal. Então, não é porque o paciente tem um afeto pseudobulbar, tem uma labilidade emocional, que ele vai desenvolver uma demência frontotemporal. A demência frontotemporal é um quadro mais grave, de um comprometimento cognitivo mais extenso, como eu falei, e acontece menos frequente do que o afeto pseudobulbar, em torno de 10 a 20% das vezes nos pacientes com ela. Perfeito. Tem duas perguntas, a gente já passou um pouco por elas, mas não falamos especificamente disso, então eu vou fazer você dar uma pincelada só. Se é perigoso ficar muito tempo sem o Riluzol, é uma delas, e a outra é se tem alguma coisa sobre o estudo de células-tronco com o Nuruon, lá dos Estados Unidos, se tem alguma novidade, alguma coisa. Tá, o Riluzol, como eu falei, ele atua na citotoxicidade, né? E vai muito de paciente para paciente o efeito que ele tem na doença. Alguns pacientes notam que deixa a progressão da doença mais lenta e outros pacientes não notam absolutamente diferença nenhuma. Num paciente que tem uma progressão de ela muito rápida e a doença já progrediu a um ponto, por exemplo, que o paciente só mexe o olho realmente, é questionável se o Riluzol está fazendo algum benefício nesse paciente, e muitas vezes a gente suspende o medicamento e não tem mais mudança no quadro clínico do paciente. Então vai muito de caso a caso. Generalizar que é perigoso suspender o Riluzol, assim, eu acho que não dá para a gente generalizar, tem que ver realmente cada caso, a indicação de se manter o Riluzol, se está tendo algum benefício naquele paciente e realmente o estágio em que a doença se encontra, né? A última pergunta que você fez eu não escutei, Jorge, direito. Você pode repetir? Sobre o células-tronco com o Nuruon, que é lá dos Estados Unidos. Se tem alguma informação, se foi... Não, nenhuma novidade. Como eu falei, assim, as pesquisas com células-troncos têm sido muito desanimadoras para o que a gente esperava, né? Então, nenhuma novidade para animar os pacientes com ela de que o estudo aí de célula-tronco Tá. desse pesquisador está tendo alguma eficácia, alguma diferença no grupo de pacientes, né? Tá. Outras duas perguntas sobre ozonoterapia na ELA e hemoterapia na ELA. Ozonioterapia, assim, tem indicações muito precisas na medicina, em doença neurodegenerativa e na ELA especificamente, não tem nenhum estudo sério, assim, que mostre que tenha uma eficácia. Então, realmente, a gente não recomenda para nenhum paciente com ela ozonioterapia. Hemoterapia, aí acho que o termo está bem genérico, né?
Hemoterapia é o que? Transfusão sanguínea de hemoglobina, de hemácia? Sangue, alguma coisa. Hemofiltração, assim, Auto-hemoterapia. também não tem nenhum estudo que mostre eficácia, seja de autohemoterapia, né, transfusão, ou uso outros de componentes do sangue no combate da ELA. Não tem nenhum estudo que mostre eficácia disso. Eu tenho mais duas perguntas antes de entrar no Covid, que eu estou deixando todas de Covid para o final, viu, pessoal? Não é que eu estou pulando algumas, não. Eu estou deixando as de Covid para o final mesmo. A Janaína pergunta, doutor Rodrigo, ando tendo paralisia do sono. Nunca antes tinha passado por essa situação. São assustadores e muito vívidos. Tenho consciência, mas não consigo me mexer. Isto pode ser por causa da ELA ou é falta de oxigenação durante o sono? Sim, a paralisia do sono é um sintoma que geralmente ele aparece muito relacionado a uma doença chamada narcolepsia, que o paciente pega muito no sono do nada durante o dia. E aí um dos sintomas comuns é o paciente ter paralisia do sono. Ele pega no sono sem pegar, não sei se vocês me entenderam. O corpo paralisa, perde toda a conexão, só que o paciente está consciente, ele não consegue mexer um braço, não consegue mexer uma perna. Então é um sintoma muito comum da narcolepsia. Se tá aparecendo em você, Janaína, e você tem ela, realmente tem que se investigar como é que está o seu sono, como é que está a qualidade do seu sono, se tem algum medicamento novo que entrou que pode estar causando isso. Eu primeiro investigaria como é que está a questão do sono, a questão respiratória à noite, que é comum ter distúrbio, né, do sono no paciente com ela, mesmo em estágio inicial. E aí sim, se não tiver nada que durante o sono, fazer um teste mais específico para narcolepsia. Existem alguns medicamentos que podem ser usados para tratar isso, mas primeiro tem que ver como é que está o sono, fazer uma polissonografia para ver se não está tendo apneia no sono, se não é uma desregulação do sono que está levando a essa paralisia do sono aí. Tá. A Rebeca, há 10 anos ela não tem, mas ela sente muitos calafrios. Se isso pode ser esclerose lateral amiotrófica. Pode. Lembra que já foi falado aqui que a ELA pode evoluir com desautonomia, né? E a ELA leva muito à perda de massa muscular. E o músculo é um órgão que a gente usa para gerar calor, né? Então, como é que a gente gera calor? Contraindo o músculo. Então, o calafrio pode ser um sintoma realmente comum em quem tem baixa massa muscular. Claro, se o paciente sente muito isso, aí tem que ser medicado para amenizar os sintomas, né? Mas pode ser sim uma consequência da diminuição de massa muscular que acontece nos pacientes com ela. Tá. Eu acho que agora eu passaria para algumas perguntas do Covid, depois a gente volta para as perguntas normais. Deixa eu só dar um oi aqui. Luiz Cláudio, sua pergunta sobre o Nuron foi respondida. A esposa do Enquanto você vai dando um oi, Jorge, eu vou só colocando aqui para carregar, só um minuto. A esposa do foi respondida. Oi, Cris e Newton, a sua pergunta do Covid eu vou responder. Rejane, sua pergunta se filhos de paciente podem ficar doentes, ter ela também já foi respondida, que 10% dos casos são genéticos, 90% são esporádicos, esses esporádicos não podem ter. Cristina, a ozonoterapia já foi respondida, células-tronco não tem progressão, não tem nenhum estudo dando resultados em ela, João Gime também. Oi, Ivone, querida, Cláudia, sobre Nuron já falamos. Rosana, aqui temos uma neurodisfasia esse diagnóstico, tá falando aqui. Luiz Cláudio, veja bem, não tem em células-tronco, mas tem na terapia antissense, terapia gênica, tem muita coisa apresentando resultados que não seja célula-tronco. Célula-tronco não era a última bolacha do pacote, né, doutor Rodrigo? Tem outras esperanças vindo aí com resultados bons, né? Não é porque não tem célula-tronco que o paciente não tem esperanças por aí, né?
Com certeza, a gente está cheio de terapia aí promissora, terapia prestes a ser aprovada, no máximo ano que vem, né, para uso, que muda completamente a história natural de algumas formas específicas de ela, mas que pode chegar para outros pacientes com formas não genéticas, né. Eu acho que tem muita gente aqui perguntando sobre a SOD1, eu acho que a live vai ficar gravada, não vai, Jorge? Vai ficar gravado, sim. A live vai ficar gravada, então quem tiver dúvida sobre terapia com oligonucleotídeo, com antissense, que eu vi que tem algumas perguntas aqui, a gente respondeu no começo da live, e é só voltar depois na gravação e vocês vão ver aí. Isso mesmo. Oi, Adilson. Oi, Maria, tudo bem? Neide, tudo bom? Bem, agora eu vou para as perguntas do Covid. Deixa eu ver se não ficou mais... O assunto quente do momento. O assunto do momento. Fala de coronavírus. Vamos lá. Vamos começar. L-Covid, né? Haveria alguma contraindicação para o uso de hidrocloroquina em pacientes de esclerose lateral amiotrófica diagnosticado com Covid? Eu acho que a maior pergunta é: haveria indicação de usar hidroxicloroquina, né, em paciente com Covid e a gente não tem nenhuma evidência ainda forte, os maiores infectologistas mais respeitados aí do Brasil, eles não recomendam o uso da hidroxicloroquina de rotina no uso do tratamento do Covid-19, e então a gente não tem como recomendar isso, ainda mais para um paciente com ela. É raro, mas o que é que a hidroxicloroquina pode fazer no músculo? Ela pode dar uma miopatia vacuolar, um problema muscular que dá fraqueza muscular, dá uma miopatia. Então, isso pode acontecer com hidroxicloroquina. Então, você pensar num paciente que já tem uma fraqueza muscular, como a ela, né, por uma doença do neurônio motor, o músculo já é sofrido, então eu dar um remédio com potencial efeito tóxico para o músculo não é uma boa ideia, né? Ainda mais um medicamento que não tem uma comprovação que ele vai trazer realmente um benefício para aquele paciente. Então, contraindicação absoluta não existe, mas na minha opinião, primeiro, não existe uma indicação de se usar hidroxicloroquina até o momento, né? Se tiver algum estudo forte embasando, você vê que nos maiores hospitais aqui do Brasil, no Einstein, no Sírio, no HC, ninguém está usando de rotina a hidroxicloroquina. Talvez em algum outro estudo clínico, né? Tá. Outra pergunta qual a diferença entre uma infecção por coronavírus, com reflexos pulmonares, ou pneumonia grave? É verdade que não são só os pulmões que são afetados? Por que o uso de anticoagulante em paciente de Covid? Nossa, muita pergunta de uma vez, né? Isso daqui então, o coronavírus o Covid-19 é uma doença nova, que está se descobrindo todo dia, está saindo coisa nova, está saindo trabalho novo na literatura mostrando que, na verdade, é uma doença multissistêmica. O que é isso? Que pode afetar vários órgãos. Na maioria das vezes, é uma doença leve, que leva sintomas gripais, febre, dor no corpo, tosse, que é o mais comum, né? E a anosmia, que é a perda do olfato, são os sintomas mais comuns. Mas quando se desenvolve uma doença grave, que é a SARS, por isso que o nome do bicho, do vírus, é SARS-CoV-2. SARS é Síndrome da Angústia Respiratória Aguda, né? E CoV de coronavírus e 2, porque já teve uma SARS lá em 2002, no começo ali dos anos 2000, que matou muita gente, mas conseguiu ser bloqueada. Por que ela conseguiu ser bloqueada? Porque a maioria dos pacientes, ela era mais grave do que essa COVID. Ela era mais grave, então os pacientes manifestavam sintoma mais rápido, a maioria dos pacientes eram sintomáticos e você conseguia isolar os pacientes. E com essa não, a maioria das vezes os pacientes não desenvolvem quase nada de sintoma. São oligossintomáticos, tem uma rinorreia, que é o nariz escorrendo, tem uma tosse besta, ou tem uma febrícula, e ficam transmitindo o vírus aí por dias, e aí virou essa loucura, que é essa pandemia, né, que virou a vida de todo mundo de cabeça para baixo. Quando o coronavírus aí, em uma porcentagem menor, né, em 10 a 20% dos casos, se eu não me engano, desenvolve a forma grave, que é a SARS, aí é uma inflamação no pulmão muito grave que impede a oxigenação adequada do organismo, a troca
gasosa do gás carbônico pelo oxigênio lá na membrana do alvéolo no pulmão está completamente comprometida, e muito pela inflamação, e aí a inflamação é em todo o organismo. Muitos pacientes que a gente vê na UTI, por exemplo, mesmo antes de estarem entubados, precisando oxigenar, eles já estão fazendo hemodiálise, porque tem alguma inflamação também que afeta o pulmão, às vezes inflama a pele, aparece lesão na pele, o trato gastrointestinal, dá diarreia, náusea, vômito. Então, realmente, muitas vezes a doença, o vírus afeta o organismo todo. E viram, e isso é um foco agora dos estudos com o coronavírus, é a questão das tromboses, o aumento de tendência à trombose que o vírus tem causado. E saiu uma reportagem hoje, que vocês virem, com a pneumologista do HC, do Sírio, que ela foi citada na Science, tudo, que ela começou a usar anticoagulantes porque ela viu que tinha microtrombos, microêmbolos no pulmão. E esses microtrombos que impedia a troca gasosa, porque lá no pulmão, o alvéolo, que é um saquinho onde entra o oxigênio, logo aqui está o vaso, onde está correndo o sangue. Então, se eu trombose o vaso, não tem a troca de oxigênio pelo gás carbônico, né? Então, usando o anticoagulante, viram que você diminuía essa trombose. Então, realmente parece que tem uma trombofilia aí associada ao coronavírus, e tem se usado o anticoagulante, mas exatamente por que acontece essa trombofilia, e qual a porcentagem dos pacientes acontece isso, se é só na forma grave, ou se pacientes que estão em casa isso vai acontecer também, a gente ainda não sabe, é tudo muito novo, cada hora vai aparecer uma informação nova aí da doença. Eu acho que eu respondi as 3 perguntas, Jorge, está faltando alguma coisa? Tem uma pergunta: em caso de Covid, se o paciente deve continuar usando Riluzol? Assim, a gente não sabe se o Covid der uma inflamação no fígado, porque esse bicho pode dar tudo, pelo visto, aí eu acho que tem que se ponderar suspender o Riluzol, né? Mas só pelo fato do paciente testar positivo e estar com sintomas leves, por exemplo, ou uma febre isolada, ou uma rinorreia, ou uma tosse sem um envolvimento grave, eu acredito que não seja um indicativo, uma orientação de suspender o medicamento de uso contínuo, não. Tá. A Silvânia está perguntando se pacientes de ELA com Covid, se iniciar terapia medicamentosa nos primeiros sintomas, se isso minimiza as complicações. Ela já também está perguntando da hidroxicloroquina, mas já foi respondida. Então, só fica aí a primeira parte. Eu só não entendi se usar medicamento no início Nos primeiros sintomas do COVID. Se minimiza complicações, se o paciente de ELA, né? Mas aí qual medicamento ela fala? Não, então, depois ela pergunta sobre a hidroxicloroquina, né? Se tem complicações na ELA, mas já foi respondida. Na verdade, o COVID-19 não tem nenhum medicamento que pode ser considerado cura da doença nesse momento, né? Não tem nenhum antiviral muito eficaz. Acabou de sair um estudo essa semana nos Estados Unidos do Remdesivir, que é um antiviral foi usado na hepatite C, e viram que ele teve uma eficácia modesta, diminuiu um pouco os dias de internação, mas, por exemplo, na letalidade não teve muita diferença significativa no grupo que usou esse antiviral e no que não usou. Então, a gente não tem nenhum medicamento que a gente possa falar, se usar precoce esse medicamento aqui, a progressão, a evolução da doença vai ser diferente. Não, pode ficar tranquilo, você não vai desenvolver a forma grave, né? A forma grave, que é essa SARS, vale frisar que os principais fatores de risco é a idade, quanto mais idoso, maior risco, e as comorbidades cardiovasculares, né? Hipertensão, diabetes, obesidade e doença renal crônica são os principais comorbidades que estão relacionados a essa forma grave. Paciente com doença neuromuscular, a gente entende que ele já tem, principalmente paciente com ela, que já tem uma fraqueza da musculatura respiratória, qualquer infecção que ele tenha, por mais leve que ela seja, como uma gripe, uma bronquite, né, ela vai piorar aquela condição daquele paciente, que ela vai deixar aquele paciente mais secretivo, ele já tem dificuldade para tossir, e aí pode piorar o quadro respiratório do paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui no coronavírus, não que o paciente, por ter ela, vai desenvolver aquela forma grave, mas ele já vai ter uma fraqueza neuromuscular, e mesmo que seja um COVID
com sintomas leves, eu vou ter que ficar em cima desse paciente que ele pode piorar o seu quadro, como ele pioraria diante de outra infecção viral ou bacteriana, né? Tá. Você já respondeu a pergunta da Silvânia, que era essa também. Qual a terapia mais indicada para paciente de ELA com Covid, já que tem muitas terapias em teste? Quer dizer, na verdade, não tem uma resposta, estão testando esse antiviral que você falou agora, que eu não sei nem repetir o nome dele, tem a cloroquina, tem um monte de coisa, mas ninguém sabe qual é o que é mais indicado, né? Nessa hora de desespero, a gente tá todo mundo desesperado, né? Todo mundo preocupado. Se eu pegar essa coisa, será que eu vou ter a forma grave? Será que eu vou precisar ir para o hospital? Então tá todo mundo realmente desesperado, querendo um medicamento eficaz. Mas muitas vezes a gente se apega na ilusão de ter um medicamento fácil e barato, por exemplo, como é a hidroxicloroquina, e de que ele vai salvar a sua vida, né? Pode ser que algum outro paciente tenha usado e tenha só apresentado sintomas leves, mas a maioria dos pacientes vai desenvolver a forma leve da doença, né? A grande maioria. Na verdade, a gente está vendo incidência no Brasil que não é real, né? A maioria dos casos são subnotificados. Então, essa letalidade que a gente vê de 6,9%, o próprio Ministério da Saúde fala, né? Que essa letalidade, na verdade, ela é superestimada porque a gente tende a testar casos mais graves, né? O caso com sintomas. Muitos casos assintomáticos não são testados. Então, é uma hora da gente se acalmar, tem que ter um pouco de frieza nessa hora, para não sair fazendo que nem teve gente que tomou hidroxicloroquina aí, teve arritmia, teve parada cardíaca, porque foi tomar cloroquina por conta própria. É um remédio que tem efeito colateral, como todo remédio, tem que ser monitorizado, não dá para tomar um remédio desse sem supervisão médica, né? Tá. Eu vou fazer a pergunta do meu amigo Enilton e da Ana Paula Zunino, que são mais ou menos a mesma pergunta. O Enilton pergunta: paciente traqueostomizado que usa Trilogy 24 horas tem proteção contra o Covid? E a Ana Paula fala: meu pai, Marcos, paciente de ELA, utiliza ventilação não invasiva, BIPAP, 24 horas. Se tiver sintomas de Covid, passa a ser um paciente de alto risco? Na verdade, um paciente que está em ventilação mecânica invasiva por traqueostomia, ele não vai estar protegido contra o Covid, né? Você é um paciente que vai precisar de mais cuidado, vai precisar de aspiração, vai precisar de físio. Então, é um paciente que você tem que redobrar o cuidado para não contagiar com Covid, né? Porque esse bicho ele é muito transmissível. Se você pegou com a mão suja, a mão contaminada, ou a luva que está contaminada pegou na tráqueo, passou, né? Passou para o paciente. Então, tem que, na verdade, se redobrar os cuidados nesses pacientes que têm ventilação mecânica, porque se ele pegar o Covid, aí vai ser aquela moedinha da sorte. Ele pode desenvolver a forma leve, e aí ele vai ficar mais secretivo, mas ele está na tráqueo, vai ter que aumentar a aspiração, mas aí tem risco de desenvolver uma pneumonia bacteriana em cima daquele aumento de secreção, né? E pode desenvolver a forma grave, dependendo da idade, dependendo de ter algum outro fator de risco, pode desenvolver a forma grave. Se desenvolver a forma grave, o Trilogy não vai dar conta do paciente, porque aí vai precisar de oxigênio que só o hospital pode oferecer. Mesma coisa do BIPAP, né? Paciente que está no BIPAP contínuo, beleza, pela ela, na verdade, um BIPAP contínuo não é o mais adequado, né? Daí teria que ser um suporte de vida para ficar contínuo, dar conta de um paciente com ela, porque o problema é só a ventilação, é só a mecânica, né? A partir do momento que o problema passa a ser a oxigenação, aí o bicho pega, né? Aí complica e precisa de cuidado médico. Acho que a dúvida deles é se pelo fato da respiração estar vindo de um aparelho fechado, com filtro, se eles estão protegidos de virem a ser contaminados. Mas, verdade, não estão. O vírus, ele entra pelas mucosas, né? Então, ele entra pela mucosa da boca, entra pela mucosa do nariz e entra pela mucosa do olho, né? Então, qualquer contato do vírus com essas mucosas, o vírus entra no organismo. Então, o cuidado com quem está na lida, quem é cuidador do paciente, né, do dia a dia, tem que usar máscara, tem que lavar a mão o tempo todo, os cuidados têm que ser os mesmos, né, tem que ser redobrados. Tá. Deixa eu dar um oi aí para a Lúcia Vasconcelos, para o Marcelo Salgado, Marcelo Farinelli, Mônica,
para a Sônia, para o Ronaldo, para a Nica, para o Adilson, para a Dani Morgan, para o seu Arthur, para a Meire, para a Cristina, para todo esse pessoal aí. E aqui tem mais uma pergunta. Qual a diferença entre um ventilador que o paciente de ela usa, como o Trilogy, o Astral, e os ventiladores que o paciente que tem COVID necessita para ser tratado? A diferença básica aqui para o coronavírus, quando a gente intuba um paciente com o COVID, é porque ele está com a oxigenação muito baixa no sangue. E isso, em geral, se dá quando tem uma lesão no parênquima pulmonar. Ou seja, o que está comprometido no COVID é o funcionamento mesmo do pulmão, a troca gasosa de oxigênio pelo gás carbônico. O paciente não consegue pegar o oxigênio que está ali dentro do pulmão já. O oxigênio não passa para o sangue, o paciente não oxigena, e sem oxigenação o paciente evolui com parada cardíaca. E o que a gente tem visto é que alguns pacientes vão segurando muito tempo em casa com a oxigenação baixa chegam no hospital já muito graves, com a saturação menor que 90%, 85%, 80%, e aí rapidamente descompensa e tem uma parada. O ventilador no paciente com a ELA, basicamente, a função dele ali é fazer o pulmão ventilar, é fazer, na verdade, a caixa torácica expandir e você promover a saída do gás carbônico. Então, os ventiladores, para o paciente que tem ELA, eles são muito tranquilos em fazer essa função da ventilação, que é expandir o tórax e promover a expulsão do gás carbônico. Agora, num paciente que tem COVID, eu preciso dar oxigênio em excesso, e isso só no hospital. Só no hospital que eu vou ter a capacidade de concentrar o oxigênio, às vezes, a 100%. Pra vocês terem noção, um paciente com ELA, ele inspira a mesma fração de oxigênio que a gente inspira, que é 21% do oxigênio que está aqui no ar, 21% de oxigênio. Num paciente com COVID, muitas vezes você tem que estar 100% de oxigênio, 90%, 80%, para poder melhorar a oxigenação do sangue. Então, um ventilador em casa não vai dar conta de um paciente com COVID por causa dessa questão dos níveis de oxigenação que precisa ser ofertados, que aí só no hospital que a gente tem esse suporte de oxigênio terapia, né? Tá certo. Eu acho que a gente respondeu a pergunta da Neide. Oi, Amanda. Oi, Vivi. Oi, Débora. Oi, Dona Lenita. Eu acho que dessa forma a gente respondeu a todas as perguntas. Eu queria reforçar a todos vocês que o Dr. Rodrigo deixou uma coisa muito clara. É uma loteria saber se o paciente de esclerose lateral amiotrófica, como qualquer um de nós, pode pegar o COVID e desenvolver uma SARS, né? Desenvolver um quadro grave pulmonar. Então, o que a gente precisa e recomenda fortemente para vocês, principalmente vocês que têm esclerose lateral amiotrófica, vocês que são familiares, que atendem um paciente de esclerose lateral amiotrófica, tomar todos os cuidados possíveis com higienização, fazer a quarentena, ficar em casa, não receber visita. Se tem home care que não tem como interromper o tratamento com profissionais de saúde, fazer toda a higienização do local, dos profissionais, exigir máscara, luva, avental, touca, tudo que for possível. Se puder, o pessoal de home care, quando entrar, tomar banho, trocar de roupa, tirar o sapato, fazer aquele capacho com água sanitária que foi indicado. Tudo isso precisa ser feito, todos os cuidados precisam ser tomados para evitar o contágio, porque ele pode ser contaminado e não pode ser assintomático, pode não ter nada, mas pode desenvolver os sintomas graves que a gente não sabe quais são as consequências. Eu não tenho, a Lina está perguntando se tem algum conhecimento de paciente de esclerose lateral amiotrófica com COVID. Nós aqui no grupo não temos, nós temos
2 que estão sendo testados, mas não temos nenhum caso positivo. O senhor tem algum conhecimento, doutor Rodrigo? Na esclerose lateral amiotrófica não, mas, por exemplo, na amiotrofia espinhal nos Estados Unidos, como lá o surto está maior, né, já tiveram 3 pacientes que foram a óbito, pacientes estavam em ventilação mecânica, então, assim, pacientes mais jovens do que a faixa etária da ela, né, como a gente falou, é uma loteria, né, tem que reforçar essas medidas todas que você falou aí. É isso, a gente tem que reforçar mesmo, que fiquem em casa, que evitem. A gente tem vários tutoriais de desinfecção, de cuidados, tanto para os profissionais de saúde que atendem, home care, dos familiares, de como tratar o paciente. Enfim, tá aí no grupo, tá na página. Então, se cuidem, fiquem em casa. Doutor Rodrigo, quer passar mais algum recado aí para o pessoal? E só para vocês que a partir de 2 de junho, às 8 horas da noite, de terça a sábado, todos os dias, vamos ter uma live diferente com profissionais de saúde no local, ao invés do simpósio que a gente ia ter aí no mês de junho. Fala, doutor Rodrigo, para encerrar, e é com o senhor agora. Perfeito. Não, eu queria deixar a mensagem para vocês, principalmente que têm pacientes com doença crônica em casa, né, que já vivem com uma rotina que não deve ser fácil no dia a dia de vocês, ter que adicionar todo esse trabalho, né, de reforçar, ficar limpando a mão o tempo todo, ficar lavando a mão o tempo todo, ficar passando álcool gel o tempo todo, ficar paranoico com tudo que entra em casa, tem que limpar. Eu sei que realmente é uma situação muito estressante, é uma coisa nova para todo mundo, mas é a única maneira que a gente tem no momento de combater esse vírus, disseminando o isolamento e tomando todos os cuidados aí para evitar o contágio, a higiene, usando máscara, sempre chegar perto dos pacientes, porque a gente não sabe se pode ser portador do bicho e estar passando para alguém que não tem, né? E ter paciência, e que eu acredito que a resposta, a resolução para essa pandemia vai ser só com a vacina, e a previsão aí mais animadora é de que uma vacina chegue no máximo no começo do ano que vem. Então, vamos todo mundo cruzar os dedos aí para que já tem vários estudos com vacinas sendo desenvolvidos, para que chegue logo uma vacina, que eu acho que vai ser a solução para que nossa vida volte ao normal. E a gente vai estar aí com vocês durante a quarentena, né? Jorge anunciou as lives, vamos tentar substituir os eventos que a gente iria ter, né? E é isso. Tá ótimo. Rodrigo, uma pergunta que eu estava para fazer e não fiz. A Vera tinha perguntado se o Radicute tem previsão para sair em comprimido. Você sabe? Não, o edaravone ele é muito difícil de formular, né? Ele é intravenoso, né? Então, não tem ainda nenhum estudo americano, ao menos, eu não sei lá no Japão se eles estão desenvolvendo alguma formulação dele via oral, mas nos Estados Unidos, no Clinical Trials, não tem nenhuma. Eu acredito que não vai, pela fórmula do edaravone, ele é meio complicado de deixar ele via oral, viu, Jorge? Eu acho que a gente não vai ter ele via oral, não. Tá bom. Gente, então é isso. Obrigado a todos. Vamos encerrar por aqui e voltamos aí no comecinho do mês de junho, dia 2, às 8 da noite, estamos aí, tá bom? Obrigado a todos e até lá. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.